A santa paz de Deus, e uma confissão de pecado que Davi fez quando seus olhos foram abertos pelo delito e pecado que havia cometido. O profeta Natan, enviado por Deus, veio a ele depois que esteve em Batseba, veio a ele e pela boca de Deus manifestou-lhe o pecado que havia cometido. E ele, ouvindo então e uma confissão de pecado que Davi fez quando seus olhos foram abertos pelo delito e pecado que havia cometido, o profeta Natan, enviado por Deus, veio a ele, depois que esteve em Batseba, veio a ele e pela boca de Deus manifestou-lhe o pecado que havia cometido. E ele, ouvindo então a condenação que Deus fazia pelos atos que havia cometido, ele aqui vem ao Senhor confessar o seu pecado e rogar de Deus o perdão, para que pudesse alcançar condição de continuar diante do Senhor. Isso aqui fica um exemplo, irmãos, de humildade que todos devem ter. Primeiro, porque ninguém é perfeito e não cometa erros que são pecados, porque o pecado nada mais é do que a transgressão de uma dada ordem que a pessoa tem. Transgredindo, pecou, desobedeceu aquilo que ouviu. Assim é o pecado. Pecado, ele deve ser desfeito. Não existe maneira de desfazer erros, pecados e transgressões, se não ser pela confissão que se faz a Deus e humildemente confessar o seu erro, não é? E pedir misericórdia e perdão, porque o Senhor Deus, Ele é perdoador e é misericordioso. E ficou aqui este exemplo, irmãos. Ele caiu num grande pecado, cometeu um erro gravíssimo, mas depois então o Senhor lhe cobrou, ele teve que pagar a dívida que ele cometeu. E ele pagou com seu sofrimento. Aqui ele faz uma pequena descrição do que pagou, que Deus lhe cobrou. E Davi, o único recurso dele era ir a Deus, não tinha intercessor, era direto pedir misericórdia a Deus e rogar o perdão. Mas era um homem amado por Deus. E por essa razão, o Senhor lhe cobrou a sua dívida. E depois ele perdoou, e ele fez essas confissões que nós ouvimos, pedindo ao Senhor que lhe desse graça de alcançar a alegria pela salvação do Senhor. Que o Senhor não retirasse dele o Espírito Santo, que o Senhor tivesse piedade dele, fazendo voltar a alegria que ele antes tinha e agora não tinha mais. E prometia ensinar aos transgressores os caminhos do Senhor, e aos pecadores também, e eles haveriam de se converter. Pedia para o Senhor livrá-lo agora de crimes de sangue, para que o Senhor fizesse manifestar nele a justiça. A nossa condição hoje, irmãos, primeiro, que os nossos pecados, a condenação nossa e a nossa culpa foram pagos pelo Senhor Jesus. Ele pagou por todos nós os pecados e retirou de nós a nossa culpa, levando sobre ele na cruz do Calvário. E nós agora diante de Deus já não temos mais a culpa daquele pecado original. E agora, na graça do Filho de Deus, nós temos um intercessor, ou seja, alguém entre Deus e a nós, alguém que conheceu a fragilidade humana, que conheceu as dores do ser humano, as aflições,
Os problemas que o homem, a mulher sentem, ele conheceu porque ele esteve, ele viveu nesta condição. E ele agora então, na perfeição que ele é, o Filho de Deus, ele está à direita de Deus para dar a intercessão a nós, isto é, buscar o favor que nós pedimos a Deus em seu nome. De modo, irmãos, que o que somos ensinados é para que nós, quando percebermos que falhamos diante de Deus, que cometemos alguma coisa não agradável ao Senhor, não é esquecer, não é procurar guardar aquilo e nunca mais pensar, não. Aquilo deve ser desfeito, aquilo deve ser resgatado do nosso estado original, que perdemos agora por aquele mal que nós fizemos. De que maneira? Indo a Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos representa a Deus na nossa fragilidade. De modo, irmãos, que o Senhor ama a verdade no íntimo. O que quer dizer isto? Ele não ama a verdade que sai simplesmente da nossa boca. Ele ama a verdade que está dentro do nosso ser, do nosso cérebro, que nós sabemos o que é verdade e o que não é. A nossa boca pode dizer uma coisa e nós aqui dentro do nosso cérebro, da nossa consciência, sabemos que a coisa é outra, que é diferente. Mas por defesa ou por quaisquer interesses, nós mudamos e não falamos realmente aquilo que é. Então isto é um pecado chamado o pecado da mentira, que Deus não aceita, porque o mentiroso não entra no reino dos céus. Mas como é que nós vamos nos libertar disto e estarmos diante de Deus livres? Agora nós temos a intercessão do Senhor Jesus. E como é que nós conseguimos chegar a Ele? Agora nós temos uma linha direta com Ele. Nós temos um contato direto com Ele, porque o Espírito dele agora habita em nós. Então, através do Espírito dele que está em nós, nós confessamos arrependidos do erro que nós fizemos e aguardamos dele a misericórdia e o perdão. E ele não nega misericórdia e perdão àqueles que com coração sincero, cuja verdade não seja só da boca, mas no íntimo, ele ouve, ele atende, ele perdoa, irmãos. Mas qual é então a vantagem disto? Só para ser perdoado? Não. É claro, irmãos, que nós estamos falando aqui em um minuto essa história toda, mas depende de desenvolver na vida do que erra um trabalho, procurar o Senhor até encontrá-lo. É a mesma coisa que a pessoa querer telefonar e não tiver linha. Não adianta discar o número da pessoa que você quer falar, se ele estiver desligado, ou se você não tem linha, se você não tem contato, se você não tem sinal aqui para você poder se contactar. Você pode discar o número certinho e falar, ninguém ouve, e você não ouve a outra pessoa porque a tua fala não chega a ela. Então, primeira coisa, preciso achar um lugar que eu tenha linha, que eu tenha contato, porque eu preciso falar com esta pessoa, preciso falar com aquela pessoa. Não é assim, irmãos? Procure primeiro o contato com o Senhor. Procurando o contato humildemente, Ele conhece que você está procurando para buscar perdão, para reconhecer o teu erro. Ele abre uma linha especial para você e te ouve. E você pede perdão, confessa o teu erro, Ele resgata outra vez o contato com a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Mas o trabalho do nosso adversário, irmãos, é fino. E ele é sábio, porque ele, sabendo que consegue interromper a nossa ligação com os céus, com Deus, ele trabalha nisso primeiro. A primeira coisa que eu preciso fazer é cortar a ligação dela, cortar a ligação dele com Deus, porque aí eu consigo vencê-lo. Ele não tem mais força, ele não tem mais virtude, então eu ponho o pecado na frente dele, ele não aguenta, ele cai. Ela não tem força, ela cai. Então o Senhor manda a palavra, primeiro, resgatar a nossa ligação, a nossa comunhão com Deus, irmão.
Bendito seja o Senhor. Uma vez resgatada a nossa comunhão com Deus, não é somente para alcançar os favores de Deus, libertações, atendimento às nossas necessidades. Não é só isto. Muito mais do que isso, é manter-nos ligados com Ele, para que Ele entenda a nossa fragilidade e não retire de nós o seu Espírito Santo. Por isso que ele pediu aqui, Davi: não retire, Senhor, não me lances fora da tua presença. Onde é que eu vou? Longe de ti. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Volta outra vez a dar alegria da tua salvação. E sustentai-me com um espírito voluntário. O espírito voluntário, irmãos, é uma predisposição de aceitar pelo menos a pregação desta palavra. Se tu aceitares a palavra de Deus, já é um princípio bom. Voluntariamente, isto é, segundo a tua vontade, você está querendo ouvir alguma coisa de Deus, e Ele está propondo para você tornar-te dar a alegria pela manifestação do Espírito Santo que está no teu coração, se ainda ele está bem, porque se ele estiver entristecido, ele não se manifesta. Por isso diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para a vossa redenção. Entristecer o Espírito Santo, irmãos, é fazer aquilo que não o agrada. Os irmãos querem ver uma comparação? Ele mora dentro de nós, a casa é nossa, a vida é nossa, mas nós cedemos o espaço para ele viver dentro de nós. É como um inquilino, mas a casa é nossa. Agora nós podemos colocar dentro desta casa, onde ele também habita, coisas boas, agradáveis a ele. Então ele estará sempre contente conosco. É como uma pessoa que mora dentro de casa, a gente gosta da pessoa, ama a pessoa e ela também nos ama. Então é sempre alegria, prazer de vê-la. Quando a gente olha, vê que ela não está bem, pergunta: o que aconteceu? Você parece estar um pouco triste hoje? Não é assim que a gente faz? Espiritualmente também é assim. Então, mas se nós começamos a trazer dentro de casa coisas que não são boas, coisas que as pessoas jogam fora porque não prestam, e a gente vai lá e traz e guarda dentro de casa. Vocês já viram o que faz o acumulador? Ele encontra uma coisa velha na rua, ele põe num saco, encontra outra, ele joga num saco, depois traz em casa e guarda tudo dentro de casa. Coisa velha, coisa que não prestou nem para o lixo, ele traz dentro de casa e vai ocupando espaço, ocupando lugar, e fazendo isso espiritualmente. Uma hora traz o ódio, outra hora traz a vingança, outra hora cheio de maldade e cobiça, outra hora mente a toda hora, e são coisas mal cheirosas, coisas ruins. Você vai colocando dentro da tua casa, aqui dentro, porque a tua consciência avisa: oh, mais uma coisinha ruim que você trouxe para dentro, e você vai guardando, guardando. Ele fica triste e não te responde mais, mas não foi embora ainda, está aí, mas precisa resgatar esta amizade outra vez, chegar: olha, você está triste comigo, mas qual é o problema? Ele vai te dizer: olha, é porque eu quero morar aqui com você, mas não dá. Olha aqui quanta sujeira você trouxe, quanta maldade você trouxe. Você tem ódio, você tem vontade de se vingar, você não ama, você odeia, você tem malícia nos teus olhos, é cobiçoso, mente toda hora. Eu não vou ficar mais aqui. Ou você limpa isso e eu fico, ou fica com isso e eu vou embora. Está dando para entender, irmãos, o que o Senhor quer dizer nesta manhã? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ele promete, irmãos, se nós agora propusermos no coração de aceitar, de receber e ter propósito de nos limpar, Ele fica e se alegra contigo. Então dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. A Irmandade quer sentir um pouquinho nesta manhã a alegria da vossa salvação. Quem quiser, aumente a tua comunhão agora, a ver se Ele volte, a ver se Ele manifeste outra vez, a ver se Ele não está triste contigo,
A ver se você já conseguiu agora propor no teu coração, na tua mente, lançar fora de ti estas coisas ruins. Ele fica e te alegra. Faça esta propositura agora: Senhor, limpa-me, purifica-me, lava-me, eu serei purificado. Purifica-me com hisope, eu ficarei puro. Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Bendito seja Deus. Olha, irmãos, nós somos gente, ser humano. Mas se houvesse nessa multidão aqui ouvindo agora, e por onde estiver neste mundo, uma proposta de dizer: Senhor, eu quero ser limpo e quero ser mais convertido a Ti nesta manhã, para que o Teu Espírito não vá embora. Se fizéssemos isto, irmãos, a Irmandade ia ver a glória de Deus aqui. Que tamanho seria isso? Vai ficando em comunhão aí e vai propondo: Senhor, eu quero ser limpo, eu preciso que saia de mim tudo que é mal, eu aceito a Tua palavra, lava-me, lava-me, eu serei purificado e mais branco do que a neve. Dá para pensar isto, Irmandade? Se a Irmandade pensar nisto, saibam todos que o Espírito de Deus não nos deixará e Ele se manifestará. Estou aqui e vou ter alegria convosco. Imagine se o Espírito de Deus se entristecer com esta multidão aqui. Vai embora, nós ficaríamos todos ouvindo um discurso humano, uma palavra pregada pelos sentimentos carnais. Não teria virtude, não teria poder, não cura, não liberta, não expulsa o maligno, não limpa os caminhos, aumenta somente o desejo de ouvir, a alegria de ouvir a conversa, mas não teria mais virtude. Mas eu que estou pregando, estou sentindo que a virtude está descendo dos céus. Glória ao nosso Deus. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixará, irmã. Sintam agora e tenham a certeza de que Ele habita dentro dos vossos corações. Bendito seja o Senhor. Se a nossa fé for suficiente, sairemos daqui mais brancos do que a neve. Esse é o poder do sangue remidor do Senhor Jesus, que pagou as nossas dívidas e hoje está aqui. Olha, Pai, eles não têm com que pagar, muita desobediência, muitos defeitos, mas a palavra está trabalhando no coração deles e eles querem restituir a paz, a alegria. Vamos devolver a alegria para eles. Vamos manifestar neles a alegria de saber que são teus filhos. Quem sabe, irmãos, terminando esta palavra, a glória de Deus não enche este lugar. A presença de Deus não nos garante que Ele ainda habita em nossos corações. Deus seja louvado. Tá aí, meus amados irmãos, os irmãos viram aí, né? Como que Deus trabalha ao nosso favor. Deus que nós servemos, irmão, é um Deus tremendo, é um Deus que não perde batalha, é um Deus misericordioso, né, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe a todos meus irmãos e irmãs desse canal.